Opa, legal, tudo bem, pessoal? É Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Queria falar um pouco, eu meio que relutei, mas eu tenho que dar meu posicionamento a respeito dessa polêmica aí, a respeito do que aconteceu depois do jogo do Santos, que o Santos fez o jogo contra o Fluminense lá do Rio de Janeiro. O que esse jornalista, o Juca Kfouri, num blog que ele tem dentro da UOL, ele especificou lá, colocou lá, depois ele fez a análise dele e colocou lá, escrito: Fluminense do Rio de Janeiro versus Ninguém Futebol Clube. Ele se dirigia ao Santos Futebol Clube. Ai, cara, olha, a gente que trabalha com conteúdo, especificamente falando aqui do time do Santos, né, que a gente, vamos dizer assim, que a gente cobre o time do Santos, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vai colocar aqui no ar, né? Não é uma coisa que é colocada aleatoriamente, né? Evidentemente que tudo que eu falo aqui, eu falo no improviso das informações que eu colhi, daquilo que aconteceu no jogo, e mesmo assim, podem, terão torcedores que não concordarão com o que você está falando, porque eles têm um pensamento diferente do seu. E a gente respeita. Só que quando a gente vai para o ar, a gente dá a cara para bater aqui, não é fácil, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com aquilo que a gente fala. No caso dele, do que ele escreveu. Juca Kfouri, que é um jornalista experiente, onde você for no Google, digitar lá o perfil dele, você vai ver, você verá, melhor dizendo, que praticamente em vários veículos de comunicação ele já trabalhou. Se fechar o olho e pensar, você vai ver que ele trabalhou em vários lugares. Mas nem por isso, com essa frase, ele respeitou o time do Santos. Eu peço ao torcedor santista que não chegue ao nível de falar um monte de coisa na emoção. Tanto é que quando saiu essa frase ontem, eu relutei um pouco. Por quê? Evidentemente que a gente fica revoltado, a gente fica pensativo. Como que um jornalista experiente como esse pode falar uma frase que viralizou de ontem até hoje? Onde você for, você vê essa frase: Ninguém Futebol Clube. O Santos, que é responsável por todos os campeonatos mundiais que o Brasil tem. Se não fosse daquela década lá de 70, melhor dizendo, 61. Ah, não gosto de falar sobre esse assunto. Juca Kfouri errou, esse é o meu modo de ver. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala dentro do ar. Essa frase Ninguém Futebol Clube realmente repercutiu. O importante é que a assessoria de imprensa do Santos já colocou uma nota de repúdio, dizendo que tem que respeitar o time do Santos, e aí é salutar ele falar isso, porque realmente foi um desrespeito, principalmente do jornalista experiente que ele é, não deveria cometer esse equívoco. E o pior de tudo isso é que o time do Santos exigiu uma retratação, mas me parece que o UOL, inclusive o Juca Kfouri, já deu a sua resposta, falou que não vai se retratar. Juca Kfouri disse que ele mencionou aquela palavra Ninguém Futebol Clube, pasmem, em virtude do futebol que o Santos apresentou, de não dar nenhum chute, apenas 3 chutes, melhor dizendo, no jogo. E disse que a frase foi uma ironia. Foi isso que ele falou. Já o portal UOL já mencionou que a responsabilidade da assinatura do texto é de responsabilidade de quem escreveu, não é do portal. Quer dizer, ninguém vai se responsabilizar por isso. Essa que é a verdade. O que me deixa triste é que existem 2 profissionais muito bons setoristas que cobrem o time do Santos. Um é o Lucas Mussetti, que vocês conhecem muito bem, a todo tempo lá no UOL, ele está falando a respeito do Santos, sempre tem uma notinha do Santos nas redes sociais que falam a respeito desse jornalista, e tem também a Gabriela Arantes Brino, que também cobre o Santos.
Não adianta, pessoal, vocês falarem para esses jornalistas se posicionarem, porque eles ficam numa situação desconfortável. Eles estão realmente pagando pelaquilo que um outro jornalista fez. Necessita você, torcedor santista, que não fique, não chegue ao nível, no mesmo nível desse jornalista, ao qual ele colocou. Não vamos incitar a violência, por favor. Por favor, porque a gente chega no nível dele. Eu ouvi aí vários programas esportivos falando, cada um se posicionando a respeito daquilo que achou e tudo mais. Evidentemente que a gente, que como santista, a gente não gostaria de ouvir uma frase dessa. Ainda mais se falando do Santos Futebol Clube, uma frase que vai para o mundo inteiro. Hoje em dia você colocou qualquer coisa na internet, mesmo que você for lá e apagar, já era. Não tem condição, aquilo já ficou, já se fixou, nego duplica e tudo mais, isso aí vai para o mundo inteiro. Não achei legal essa frase que ele colocou, não achei legal. Achei inclusive que se fosse para outro time, muito provavelmente dentro aqui do estado de São Paulo, isso não ocorreria. Ele é uma pessoa inteligente e seria inteligente para não fazer isso com outro time. E vocês sabem de que time eu estou falando, dos times que eu estou falando. Os times grandes aqui de São Paulo, Santos, São Paulo, Palmeiras e o próprio Corinthians não se manifestou. Ao contrário da grande maioria dos outros times do Brasil, de todas as divisões. Inclusive, vi alguns canais aí de pessoas que colocam também conteúdos, por exemplo, 2 canais aí do time do Palmeiras, que eles também se manifestaram a respeito disso e disse que não é certo. Vi canais também do Rio de Janeiro, e não é certo isso mesmo, pessoal. Não é certo. Não é certo. Não é certo. Agora, o Santos com tantas coisas para se preocupar, inclusive jogar um melhor futebol, que vai ser agora, se Deus quiser, na quarta-feira, na segunda rodada da Sul-Americana, né? Eu só espero realmente que o Santos jogue um futebol melhor contra a Universidade Católica não do Chile, mas de Quito, no Equador. Agora, essa frase realmente, eu prefiro encerrar esse assunto por aqui, não fazer mais nenhum comentário a respeito disso, porque já está bombado da internet, em todos os veículos de comunicação já se manifestaram a respeito disso. Errado o que eu estou falando, não todos os veículos de comunicação, mas o que se tem do Juca Kfouri, que fala dentro da imprensa de uma maneira geral, tem bastante coisa falando a respeito disso. Posicionamentos de jornalistas. Então ele entende que ele não fez uma coisa certa. E não foi correto com a história que o Santos tem. Com jogadores que passaram por lá. Falar uma frase dessa de Ninguém Futebol Clube, realmente uma coisa que machuca o torcedor santista de uma maneira geral. Né? Só que não vamos chegar ao nível de fazer coisas que não devem ser feitas, pessoal. Eu peço para vocês tomarem cuidado das coisas que podem acontecer, seja que isso é revoltante. A gente fica chateado com essa frase. Ainda mais você vendo que ele falou que não vai se retratar, porque ele entendeu que a gente foi uma ironia, a palavra Ninguém Futebol Clube. Só que quando o cara ele coloca uma frase dessa e ele vem depois, mediante uma resposta, falar que isso é ironia, ela cabe a várias interpretações. Né? E o torcedor do Santos, principalmente o torcedor do Santos, não é obrigado a interpretar da forma que ele acha que deveria. Interpretação dele, que foi a ironia, mas para o time do Santos,
do alvinegro praiano, isso daí foi uma frase infeliz. Tá bom, pessoal? Deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E até quarta-feira, se Deus quiser, tá certo? Abraço, fica na paz, fica com Deus. Paz, pessoal. Abraço, tchau.